Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Aleluia. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si tomou. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos podem assentar-se. Meu texto aqui diz que e já não era. É a mesma coisa, né? E já não era porque Deus para si o tomou. Meus irmãos, eu tenho uma verdadeira admiração, e eu acho que os irmãos todos podem concordar comigo nesta admiração, nesse desejo. É uma admiração e também um desejo de ter uma jornada como a que Enoque teve. Porque não existe nada, meus irmãos, nada no mundo que possa se comparar, que seja melhor do que uma vida completamente ligada com Deus. Amém. E esta vida que deve ser ligada com Deus, precisa ser uma constante em nós. Então o Enoque, ele não tinha como esconder. Porque quem anda com Deus não consegue esconder. Isso nos faz lembrar de Jesus ensinando, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam esta luz e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Amém. E também ele diz o seguinte, que a lâmpada, a lanterna, a lamparina, né? Eu conheci a lamparina, que lá na Bahia se chama fifó. Lá na Bahia é fifó. É um candeeiro. Eu acho que o Almar, pelas andanças dele lá na Bahia, deve ter conhecido o candeeiro lá. Lá em casa nós vivemos muito tempo, a nossa iluminação era feita com candeeiro, né? O lampião lá em casa, aquele lampião moderno, não chegou a entrar lá em casa. Lá em casa era só a lamparina mesmo. Então, e essa lamparina, essa lâmpada lá na casa da gente, e às vezes era só para economizar o querosene, né? Ela era colocada uma peça em cima, num travessão na casa. A casa era dividida, né? Tinha os cômodos, né? E normalmente naquele tempo lá em casa era de madeira, de tábua. Então se colocava a lamparina lá em cima, para quê? Para iluminar a casa todinha, para economizar o querosene. O querosene já era caro, já era caro nesse tempo. E aí eu falando disso aqui, meus irmãos, eu fico lembrando desse andar com Deus, lembrando das coisas que Deus fez conosco, fez na nossa vida, fez na nossa casa. Na nossa casa não tinha ventilador, eu não conhecia ventilador lá em casa não. E Valadares faz muito calor. Mas o piso lá da nossa casa, ele era um piso de cimento queimado. Hoje não existe praticamente ninguém que faça cimento queimado mais. A maioria dos pedreiros não sabem nem fazer cimento queimado, não é? Mas lá em casa era tudo cimento queimado. E nós tínhamos um quarto para nós, os homens, né? Que eram 4 homens nesse tempo. Então, na cama, na beliche, deitava 2 em cima e 2 embaixo. A cama era dividida, né? 2 a 2. Mas às vezes estava fazendo tanto calor que eu abandonava aquela cama e ia lá para a sala. E eu deitava no chão, no cimento, perto da porta, para o ventinho que saía passava por baixo da porta e me pegasse. Porque não tinha ventilador, eu não conhecia ventilador. Aliás, nem luz não tinha. O dia que inaugurou a luz em casa foi uma coisa completamente diferente. Ó, quando inaugurou, a gente acendeu a lâmpada lá, sabe? Mas graças a Deus que as coisas, com o passar do tempo, elas vão mudando, né? E eu fico assim meditando, pensando aqui nesse texto. Enoque, ele não tinha como esconder a sua condição na relação que ele tinha com Deus, não é?
E isso, muito antes de Enoque ser concebido, Deus já tinha, né, aquele plano no coração para Enoque, para que Enoque pudesse desfrutar desta comunhão, desta intimidade. E é o que nós, né, verdadeiramente devemos buscar, ter essa intimidade com Deus. Eu sempre me lembro do avivamento que aconteceu mais recentemente, não sei exatamente quanto tempo tem isso, que aconteceu lá numa cidade dos Estados Unidos, lá na rua Azusa. O avivamento da rua Azusa. Meus irmãos, eu penso nisto, sempre me lembro disto, e quando eu leio um texto como esse, isso aviva mais no meu coração. Amém. Essa expectativa, meus irmãos, que a gente deve guardar no coração, mas também não só guardar no coração, mas buscar. Porque os irmãos já pararam para pensar o que é você passar 5 horas orando a Deus? No meu coração, eu fico assim, pensando, como é que é passar 5 horas orando a Deus? Eu já pelejei, sabe? Eu já fiz há algum tempo. É a mesma coisa, meu irmão, que você fazer um jejum, e hoje, se falar em jejum, é um negócio bem complicado, se falar em jejum hoje, nos nossos tempos. Aí, muita gente vai falar, mas jejum é sacrifício, Deus não quer sacrifício, né? Deus quer o nosso coração. E a grande maioria se esforça para não saber o que significa o jejum, para que o jejum. Tem gente que pensa que o jejum é para obrigar Deus a fazer alguma coisa. Tem muita gente na igreja, tem gente até que ora nesse sentido, que Deus é obrigado a fazer alguma coisa, a satisfazer algum dos seus pedidos. E não é isso, né? Jejum não tem essa finalidade. Jejum não acontece assim, não é desta maneira. Mas o irmão, ele, quando o avivamento começou, ele orava 5 horas por dia. E eu entendo que se nós nos esforçarmos para buscar entender o que é a gente ficar ou na nossa casa, em algum lugar da nossa casa, ou até mesmo no templo, se a gente ficar buscando a Deus, orando a Deus 5 horas, eu creio que vai acontecer alguma coisa. Amém. Lá nos Estados Unidos, uma igreja chamada Igreja Metodista, que é conhecida de todos nós, eu creio que sim. A Igreja Metodista, eles terminaram a escola dominical e começaram a orar depois da escola. E ninguém saiu do lugar. E deu 11, e deu meio-dia, o povo está orando. Isso aconteceu há algum tempo lá. E o povo está orando. E deu 13 horas. E deu 14 horas. E 15 horas. E o povo estava orando. Amém. Buscando a Deus. Porque, meus irmãos, é um negócio muito interessante a questão da oração. Todos nós temos dificuldade. Não existe quem não tenha dificuldade. Sabe? Eu já cheguei assim no ponto, lá na minha casa, de fechar a porta, trancar a porta do quarto. E pedir lá em casa, olha, eu vou ficar lá no quarto fechado, né? Vocês não mexam comigo. Deixa eu lá. Meus irmãos, e a gente vai, sabe, vai lutando, e vai pelejando, e vai lutando, sabe? Porque eu creio que existe uma chave, um segredo, que só a prática da oração pode fazer com que esse segredo seja revelado. Para a gente conseguir fluir, sabe, na oração, sem preocupar. Às vezes eu lá pela manhã, todos os dias pela manhã, eu tenho um lugar lá em casa para orar, uma sala lá em casa, eu vou para a sala e eu fecho a porta lá e eu fico lá orando, eu fico pedindo a Deus misericórdia. Meus irmãos, é só sentar, daí alguns minutos eu já estou com sono. Aí eu falo, Deus, eu vim aqui para orar,
Senhor, eu não vim aqui, eu não me levantei da minha cama para dormir, eu quero orar. E aí tem que levantar, tem que andar, tem que fazer um movimento, e tem que lutar, e tem que parar para você não dormir, porque a primeira coisa que acontece é o sono. E é uma luta. E aí eu fico aqui pensando nisso, né? O Enoque, ele não tinha como esconder a sua relação com Deus. E havia... Enoque era um modelo para as pessoas do seu tempo, da sua cultura, da sua época. Enoque era um modelo, não é? A gente vê cá no Novo Testamento a vida de Simeão, a vida de Ana, não é? A vida de Isabel, do seu marido, quando a Isabel, o marido dela recebeu o anúncio, o anjo foi anunciar que ele ia ser pai. Já estava para lá de Bagdá, né? Igual aconteceu com Abraão. Abraão, ele não tinha esperança mais. Ele havia perdido a esperança. Ele falou: Deus, o negócio é o seguinte: tudo que eu tenho vai ser do meu criado. O meu criado vai herdar isso tudo. Porque o Senhor, ele fala assim: o Senhor não quis me dar um descendente. O Senhor não me deu um descendente. Então, o meu criado é que vai ser o Eliezer, que vai ser o herdeiro de tudo que eu tenho. Deus viu para na hora que não, Senhor, não vai ser não. Você vai ser pai. Você vai ser pai. O filho vai sair de você, né? E quando passou-se o tempo, Abraão estava lá debaixo de uma árvore, né? Eu não sei lá que árvore que era essa. Era muito calor aquele lugar, né? Ele estava lá tomando a fresca. E aí ele viu os três chegando lá, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Chegou lá e começaram a conversar. E aí a Sara, não era, parece que ela ainda era Sarai desse tempo. Depois que o nome dele mudou de Abraão para ele mudou de Abrão para Abraão, e ela mudou para Sara, deixou de ser Sarai. Ela estava na tenda escutando a conversa, e ela ficou achando, admirando daquilo, né? Porque, meus irmãos, na idade que estava é só milagre mesmo, viu? Abraão com 100 anos, né? Já imaginou? Aí a pessoa, hoje no nosso tempo, a pessoa fica comparando daquele tempo hoje. Não, mas o tempo não era como, era a mesma coisa. O dia de 24 horas igual a hoje. Mesma coisa, né? O tempo era contado da mesma maneira. Então, meus irmãos, a dúvida entrou no coração dela. Mas imaginem, meus irmãos, pensem, que experiência agradável, que bênção gloriosa que aquele casal teve, aquela mulher quando engravidou. E ela se encheu assim de orgulho e até maltratou a criada dela por causa do pai dos árabes, né? Por causa do pai dos árabes. Os árabes também saíram dos lombos, ou do lombo de Abraão, por causa que Abraão ele não soube esperar, não teve paciência, e a Sara ofereceu para ele, e ele aceitou, né? Com toda tranquilidade, e a mulher se engravidou, e depois foi mandada embora, e na sua trajetória, na sua fuga indo embora, Deus falou com ela, que também, e isso, meus irmãos, por causa da promessa que Deus tinha feito a Abraão, falou com ela, que daquele filho, da vida dela, iam surgir as tribos, né? As tribos, e hoje está lá esse negócio lá no Oriente Médio, com os árabes lá, e aquela complicação que está lá, né? Mas Deus sabe o que faz, e a eternidade, meus irmãos, nos reserva muita surpresa. Então a nossa fé precisa ser uma fé que? Uma fé patente, né? Uma fé patente, né? Tem gente que às vezes hoje não se usa mais isso, né? Mas não, a pessoa usava arma, e aquela arma estava o quê?
à vista de todo mundo, patente. O cara andava com uma arma assim, né? Eu tinha um tio, aqui em Belo Horizonte, nos tempos bem antigos, ele só andava com um punhal desse tamanho. Ele andava com um punhal desse tamanho, isso em tempos idos. Graças a Deus que as coisas hoje mudaram, né? Mudaram, graças a Deus que mudaram, né? Mas a nossa vida deve ser uma vida que esteja à vista de todo mundo. Todo mundo precisa saber que a gente teme a Deus, que a gente conhece a Deus, que a gente não somente teme, mas a gente obedece a Deus. E tem muita gente, até dentro da igreja, que teme, mas não obedece. E vive no caminho da insubmissão, da rebeldia. Tem muita gente assim. Quando eu digo dentro da igreja, estou falando de uma maneira geral, eu estou generalizando. Mas o nosso testemunho, meus irmãos, precisa estar à vista de todas as pessoas, porque nós somos agentes, né? Nós somos agentes de quem? Agente de Deus aqui na terra. Nós não somos agentes secretos, não é? Tem pessoas que escondem a sua condição de crente, mas isso é impossível esconder, né? Mesmo quando o crente é uma pessoa muito bem sincera, que ele quer esconder, não consegue, porque a pessoa descobre, olha assim e vê que ele é uma pessoa diferente, observa aquela pessoa e vê que ele tem alguma coisa diferente dele que está entregando, sabe? Por quê? Quem teve uma experiência com Cristo, quem se encontrou com Jesus, quem teve a sua vida transformada, não tem jeito de esconder. É a lâmpada, não tem jeito de esconder a lâmpada que está lá em cima. A vida do crente é aquela lâmpada que está lá em cima, está no alto, está à vista de todas as pessoas. Assim é a vida do crente. Assim deve ser a nossa vida. E nós devemos, meus irmãos, nos virar neste exemplo de Enoque. Assim brilhe na luz. Como esconder uma cidade edificada sobre o monte? Tem jeito? A cidade é construída sobre o monte. Toda pessoa que estiver embaixo está vendo aquela cidade. Não tem jeito de esconder a cidade que foi construída no monte. Assim é a vida do crente. Todo mundo sabe, quando vê, esse aí é crente, esse aí serve a Deus. Eu já falei aqui que tinha uma senhora que ela tinha muita vontade que acontecesse lá em casa. Isso já é muito tempo, ela é criança. E ela foi lá para casa. Um dia a minha mãe estava de resguardo, e a minha mãe pariu 12, e todos os 12 foram paridos em casa. Ninguém foi para a paternidade. Eu busquei a parteira na bicicleta muitas vezes para o avião trazer o neném. Meus irmãos, eu carreguei a parteira na bicicleta muitas vezes. Eu ia buscar a parteira e estava esperando a cegonha, o avião passar para deixar o neném lá em casa. Mas então uma senhora foi lá para ajudar lá em casa e ela foi fazer uma arrumação e ela escondeu o terço da minha mãe, o rosário que a mãe tinha, ela escondeu ele, e minha mãe ficou peneném. E aí foi atrás dela para saber dela onde é que ele tinha colocado aquele texto. Porque a mulher, quer dizer, o evangelho já, assim, para a gente conhecer, já estava começando lá em casa a essa altura, né? Porque a gente já pertencia, graças a Deus, que já desde a eternidade, a gente já pertencia a Deus. Então, lá em casa ainda tem alguém lá meio duro, mas a maioria, a grande maioria, eu posso dizer que a maioria, meus irmãos,
servem a Deus, conhecem a Deus e temem a Deus. E hoje nós somos 9 irmãos, 3 já foram embora, né? Eu estou aqui, viu? 3 já foram embora. Aí eu falo para o irmão, olha, a fila está andando, hein? A fila anda. A fila anda. Mas, porque, eu estou falando isso aqui porque eu lido com essas coisas com a maior naturalidade. Eu não tenho, sabe? Pastor, falar em morte, para mim, não é porque eu já estou nessa altura, sabe? Né? Do campeonato, não. Eu nunca tive dificuldade de lidar com essa questão. Então, depois que Deus se deu a conhecer a mim, é aí que a coisa ficou melhor, né? Porque a gente precisa carregar no coração que Deus está conosco e que a qualquer momento a gente vai para a eternidade e vai para os braços do Senhor. Então, por exemplo, hoje, se nós tivéssemos que medir, né, como medir, tivesse um instrumento para medir o grau, meus irmãos, a intensidade do nosso andar com Deus, qual seria o grau? Se houvesse um aparelho para medir, qual seria o grau, sabe, meus irmãos, de intensidade do nosso andar com Deus? E, meus irmãos, quanto mais o tempo passa, e da agora para frente que vai apertar mais, a coisa vai ficar mais apertada. Vai apertar cada vez mais. Então, aí que a gente precisa mesmo de saber disso, de ter conhecimento, estar batalhando para, sabe, passar nessa prova. Tem gente que fica, meus irmãos, se eu não estiver preparado, como é que eu vou para o centro? Meus irmãos, crente, recebeu Jesus no coração, serve a Deus, mas eu tenho que estar preparado. Realmente o crente tem que estar preparado, sempre. Não tem um dia especial, diferente, que ele vai estar mais preparado ou menos preparado. Nós precisamos estar preparados, tem que estar preparado em todo o tempo. Isso deve ser como eu diria, seria um estilo de vida. Esse estar preparado, nós precisamos pensar nesse estar preparado como um estilo de vida. Eu estou andando aqui na rua, de repente Jesus apareceu e eu vou embora. Né? Ele vai caminhando assim, de repente ele apareceu. Lá na Hermon tinha eu já falei isso aqui, um moço que fazia programa de rádio, e ele fazia um programa caipira, né? Caipira. E ele falando, Jesus aparecer nos ares, nós vamos topar com ele nos ares. Topar com Jesus nos ares. E está certo, eu vou topar com Jesus nos ares mesmo. Não está errado não. Falava diferente, mas é isso. É isso aí que conta para nós. Então, medir esse grau e desse andar com Deus. Eu citei aqui, meus irmãos, o exemplo lá do Simeão e da Ana. Falei do Abraão na idade da Sara lá que ficou grávida já. Mas cá na frente, muito tempo depois, o que acontece? Ele estava lá, dentro do santuário, ele não estava no lugar santíssimo. No lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele estava no lugar onde ficava o altar do incenso. Então ele estava lá e foi fazer lá e estava demorando, porque o anjo apareceu para ele lá e falou com ele, você vai ser pai. Você imaginou, meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? Uma pessoa, né? E nesses dias Deus continuou fazendo milagre como fez naquele tempo. Aleluia. Deus faz milagre, irmão, do mesmo jeito que fez naquele tempo. Deus não mudou. Deus não mudou. Às vezes a gente fica na incredulidade, achando que vai ser impossível, mas Deus realmente ele faz acontecer. Aleluia. E aconteceu lá com o casal. Aí quem nasceu? Nasceu lá o João Batista, que nasceu e veio para surpreender as pessoas do seu tempo, porque ele era uma pessoa completamente diferente. O estilo de vida do João Batista era
muito diferente. Então, andar com Deus como um estilo de vida, estar na presença de Deus. Meus irmãos, isto é muito importante, é muito necessário. Eu ganhei um livro, uma certa vez, mas um livro, meus irmãos, tão ruim. Um livro muito ruim. Sabe o que é um livro ruim? E o autor do livro, ele escreveu o livro de parceria com um sacerdote da Igreja Romana. Então, ele, lá no livro, lá na apresentação do livro, ele fala assim que ele era professado e ele era um crente nominal. Meus irmãos, crente nominal, olha que trem mais esquisito da vida, né? Porque eu já vi muita gente que carrega esse negócio de ser nominal, mas crente nominal não tem espaço. Quer dizer, hoje você tem compromisso com a igreja, amanhã você não tem, mas você é crente nominal, você está livre, você tem liberdade, sabe, para estar ou não. O mundo está cheio de gente assim, que acha que pode cair na gandaia, pode gandaiar à vontade e que depois, né? Eu conheço até história, sabe? Eu conheço testemunho de gente dando testemunho do monte e depois descendo do monte sendo convidado para, sabe, fazer estripulia. Então, eu estava no monte buscando fortalecimento para a minha carne, para o meu espírito. Agora eu quero fortalecer a minha carne. Então, são as coisas assim, sabe, que é uma coisa totalmente, deixa eu ver se eu sei pronunciar essa palavra, esdrúxula, totalmente um trem sem jeito, não cabe no nosso tempo, não cabe, coisa que não cabe para quem quer servir a Deus, quem teme a Deus, quem é fiel a Deus. Esse tipo de coisa não serve, e nós devemos nos voltar para o testemunho, não só desse homem aqui que andou com Deus, e isso isso, meus irmãos, é impressionante, e andou com Deus e já não era. O que virou isso? Virou é como se a pessoa andasse tão colado com Deus que as pessoas olhavam para essa pessoa e falavam que ele já não era, porque Deus para si o tomou. Eu creio que Enoque ainda permaneceu um tempo sendo tomado por Deus, dando testemunho na terra, aqui na terra. E é isso que nós precisamos buscar de Deus, meus irmãos, estar na presença de Deus. Eu só sei que o irmão lá orava 5 horas. Tem gente que ora muito mais. Ora um dia, ora 2 dias direto. Existem gente no nosso tempo. Eu conheci a história de um homem aqui em Belo Horizonte, que ele era um homem de oração, e quando alguém chegava na casa dele, quando alguém ia lá, eu ouvia o testemunho da pessoa que esteve lá na casa dele, desse pastor, ele saiu de lá carregado. Por causa do contato que ele teve com o pastor na casa do pastor. Ele entrou na casa do pastor e o pastor vivia em oração e aquela unção derrubou ele. Ele saiu da casa do pastor carregado por causa da unção que havia lá na casa, no lugar que o pastor ficava. Quer dizer, eu estou falando pastor aqui, mas qualquer de nós, qualquer dos irmãos pode fazer isso, pode estar diante, buscar a Deus, estar diante da presença de Deus, clamar a Deus. Eu não tenho tempo, pastor, porque eu trabalho toda hora. Ora trabalhando, ora na produção, ora na escola, não é? Não existe barreira, não existe impedimento. Jesus falou com a mulher lá, a samaritana falou com ela, que havia chegado o tempo que as pessoas que quisessem buscar a Deus poderiam buscá-lo em espírito e em verdade. Que não precisa preocupar com o lugar para buscar Deus. A gente pode buscar a Deus em qualquer lugar que nós estivermos.
Vá para a sua casa pensando nisto, orando sobre isto, lembrando dos bons testemunhos da palavra de Deus, da Bíblia. E eu sei que certamente muitas bênçãos chegarão à sua vida, à vida de todos aqueles que tiverem este procedimento. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém, Senhor.